Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. E estamos numa sexta-feira, dia 4 de julho de 2025. Lá nos Estados Unidos, hoje é dia da independência dos Estados Unidos. Aqui é um dia normal, como outro qualquer, mas para a gente é um dia muito especial, porque a gente está sempre de volta renovando as nossas emoções, porque afinal de contas é um prazer imensurável e inenarrável estar contigo sempre aqui, não é? Ao vivo, às 7h30 da noite, todos os dias, de segunda a sexta. É um hábito, não é? Que, faz hora que está acontecendo, faz horinha que está acontecendo, desde 2020, não é? A gente está aqui com você, por você. Então, hoje o professor Lorenberg e eu e você, obviamente, vamos bater papo, vamos trocar ideias, evidentemente, um bate-papo informativo, trocar ideias, uma troca informativa, porque o programa tem como seu principal nicho, o seu filé mignon, é a informação, os comentários, enfim. Aliás, a propósito, você pode interagir conosco, mandando aí mensagens via WhatsApp, pelo 999322529, mensagem de texto sobre qualquer assunto que você ache pertinente aí no nosso cotidiano, da gestão pública, municipal, estadual, federal, enfim. E o que te aflige, como andam as coisas por aí, saúde, educação, a infraestrutura, as ruas do seu bairro, sejam as ruas aqui de Cuiabá ou de Várzea Grande. Enfim, a gente está aqui para ser útil a você com forma de uma pontezinha, né, entre você, comunidade, audiência, comunidade, e os órgãos deliberativos do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, enfim. O que importa é que estamos juntos, não é? E é um prazer imensurável estar com você aqui. É um prazer imensurável estar com você aqui. Estou certo ou estou com a razão, professor Lorenberg? Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. O Paulo está certo e está com a razão. O Paulo fez muito bem em lembrar que hoje, de fato, é a independência dos Estados Unidos, melhor dizendo, a independência das 13 colônias inglesas no norte da América ou do continente americano. Quando as 13 colônias se reúnem e proclamam a sua independência da Inglaterra. As 13 colônias se transformaram depois em 13 estados dos Estados Unidos. E depois foi crescendo, hoje são 50 estados nos Estados Unidos. Mas hoje também, se não me falha a memória, seria aniversário de uma pessoa que eu admiro muito, mas muito mesmo, que é o Lenine de Campos Povas. Ele nasceu exatamente no dia 4 de julho, se não me falha a memória. Portanto, se estivesse entre nós, vivo entre nós, estaria fazendo mais um aniversário. Ele que foi deputado estadual pela UDN, foi em 1947 a 51, depois ele saiu mais cedo, porque ele foi para o Tribunal de Contas do Estado, que na época não chamava conselheiro, chamava-se ministro de Estado. Aí ele foi vice-governador e foi professor, que era a paixão dele, além de ser advogado. Então, é uma pessoa que eu tenho maior carinho, respeito e admiração pela sua história de vida. É, professor Lenine de Povas. Ele é pai da Maria Helena, né? É isso, pai da Maria Helena. Nossa querida desembargadora Maria Helena Povas, Lenine de Povas, tem uma história muito bonita aqui prestada ao estado de Mato Grosso, a nossa homenagem, não é? À memória dele e, evidentemente, à família que tem aí. Outro dia estivemos, não faz muito tempo isso também não, a gente recebeu aqui a Maria Helena, a desembargadora,
Eu especulava para ela, né? Porque eu sou entusiasta por história, né? E local, então, eu fico mais curioso. Porque eu quis saber quem foi Isaac Povas, quem foi, sabe, Lenine Povas, e ela sabe tudo, ela trazia, além de trazer, ela trazia relatos do convívio dela com o tio, com o pai, não é? A doutora Maria Helena tem um filho que também é advogado, que também tem o nome de Lenine, Isso. né? Que é um ótimo advogado, inclusive, tem uma atuação bem proativa aqui no estado de Mato Grosso. Então, fez bem o Lorenberg de Nilo Povas também, né? Porque as pessoas vão tomando conhecimento, muitas vezes, pelos logradouros públicos, né? Pelas ruas e avenidas e escolas, né? Então, tudo isso... Eu tenho uma curiosidade, Lorenberg, já que você é um escritor, o professor Lorenberg é da Academia Mato Grossense de Letras e tem 20 livros já publicados e tudo mais. Eu tenho uma curiosidade e até gostaria que alguém um dia tivesse uma ideia de escrever um livro com uma pegada meio romântica, mas não deixando de ser genuinamente informativa. Trazer um contexto histórico numa publicação literária de tudo que representa o nosso passado em termos de personalidades. Acabei de dizer, por exemplo, esses nomes aí, Lenine, Nilo, Isaac, Povas, né? Contextualizar isso, evidentemente, depois de muita pesquisa, numa publicação, até para a posteridade, até para os alunos das escolas estudarem, usarem como pesquisa. Claro, temos a internet hoje, num clique, de repente, você consegue acessar arquivos aí, mas eu ainda sou do hábito de ler, gosto muito de ter o livro ali. Então, se você tem um livro publicado, bem ilustrado, né, com as histórias da época, de como viveu, como você acabou de dizer aí que o Lenine Povas foi conselheiro, na verdade, ministro de contas aqui de Mato Grosso. Então, nuances daquela época, como que funcionava tudo, e curiosidades. Se isso tudo tiver contido numa publicação, quão bom seria a gente acessar isso, tanto para matar curiosidade, como também para ter como base bibliográfica ou para pesquisas, ou enfim, enriquece conhecimento, né? Isso seria valorizar a nossa cultura e até para... Imagina as salas de aula tendo isso lá, para que todos os alunos tomem conhecimento e cresçam com isso. Daqui a pouco o cidadãozinho de hoje, que é o cidadão de amanhã, o menino de hoje, o aluno de hoje, 7, 8, 10, 12 anos, ele vai ser um cidadão lá na ponta, vai estar contribuindo com impostos, vai estar gerando novas histórias, de repente possam ser os Lenines Povas daqui a 100 anos. Quem pode dizer que não? Claro que sim. A gente veio ao mundo para formar história, para escrever a nossa história. E ela se dá não só no ramo político. Pode ser um professor notável, você pode ser um cientista, um engenheiro, você pode ser qualquer coisa que agregue valor ao desenvolvimento da sua comunidade, seja aqui ou seja em nível mais amplo, como nível nacional, mundial. Cientista, temos aí boas referências, inclusive acadêmicas, né? Boas academias, vamos dizer assim. A UFMT é uma delas, as particulares são outras. E as escolas estão aí trabalhando para que melhorem, né, as suas performances, daqui a pouco formando cidadãos que no futuro podem ser os Lenines, não é? Que daqui a 100 anos, um Paulo Coelho da vida, lá daqui a 100 anos do futuro, possa estar no programa de televisão falando disso, do futuro do cidadãozinho de hoje, que no futuro vai ser alguém notável, não é? É só uma... Eu não estou viajando na maionese, te juro que não, mas eu gostaria muito de ver isso, né? Eu só fiz essa análise meio que delongada para dizer que gostaria muito de ver uma publicação
tudo assim, aglutinado, né, numa publicação. Eu tenho um livro, por exemplo, Lemberg, que chama-se Canção no Tempo, porque eu sou muito fã da música popular brasileira. Eu sou fã do MPB, então eu consumo muito conteúdo da MPB. Não só a música, não só sob o aspecto da audição, mas da leitura também. Então, eu gosto muito dos detalhes tão pequenos que existem ali, em cada música, o que inspirou, como vivia. Por exemplo, já que nós estamos com tempo hoje, tem uma história do Pixinguinha. Pixinguinha, no seu tempo, Pixinguinha foi um grande instrumentista, o mestre do chorinho, né? Vivia no Rio de Janeiro. Só para você ter uma ideia, que história bonita essa. Eu conto essa história às vezes, que eu li muito, né, a respeito do Pixinguinha, de quem eu sou fã. O Pixinguinha, ele vivia, agora que eu estou tentando lembrar o nome da esposa dele, tinha um sobrenome, acho que é Nenê, alguma coisa assim, o nome exato dela eu não lembro. Mas a esposa do Pixinguinha, certa vez, adoeceu, não é? E eles eram muito ligados, apaixonados um pelo outro. E ele teve que ser internada no hospital lá do Rio de Janeiro. Ela, né, teve que ser internada e tal. E ele era muito assim, ele não queria, e ela era muito dependente dele para tudo, até do ponto de vista emocional, assim. O que ele fez? Simulou que também estava doente, para ser também internado, e foi internado. Eu acho que houve conivência, houve lá do pessoal do hospital e tal, e ficou num apartamento no andar abaixo do que ela estava, sem que ela soubesse. Com isso, todos os dias, no horário liberado para visitas, ele saía do apartamento que ele estava, do quarto que ele estava, tirava a roupa de enfermo, né, tinha aqueles uniformes lá, aquelas coisas lá, aqueles jalecos e tudo, né, de dormir e tal, colocava a beca dele, andava na beca, ele andava com um chapeuzinho que tinha e colocava seu blazer, né, seu palitozinho e tal, e a sua roupa, pegava, e o chapéu ia lá, subia a escada até o andar onde estava a gloriosa esposa, para ficar o tempo necessário que fosse possível lá com ela. Eu nunca vi, quer dizer, eu já vi muitas histórias de amor bonitas, mas que nem essa. O que ele queria com isso? Mostrar para ela que o amor existe, que ele tinha todo o amor do mundo por ela. Isso ficou tão lindo. Aí eu li isso, essa história, fiquei fascinado, né? Fui atrás de mais detalhes disso, né? Procede. Tem um escritor, eu acho que é musicista, mas é escritor, eu tenho certeza que ele é, chamado Zusa Homem de Melo. Ele é um dos que assina esse livro, são dois, né? O outro eu não lembro. E aí eu fiquei lendo, e tinha ilustração também, tem umas fotos antigas assim, eu ficava lendo, para mim que coisa mais linda, né? Ele, para não deixá-la sozinha, para não piorar o quadro clínico dela, ia lá, foi lá, ficou todo santo dia, ia lá visitar a amada. Isso é uma pureza. Então é por situações como essa que eu defendo a leitura. Eu só divaguei, eu tive que avançar nos comentários aqui, que eu lembrei dessa história do Pixinguinha. Guardadas as proporções, podíamos ter aqui no nosso convívio, na nossa história, ainda que não fosse com pegadas românticas, mas histórias da vida, né? Como essa que você falou, que o cara foi conselheiro, na época era ministro, outros tantos que passaram pelo poder, que hoje são nomes aí de avenida, não é? Fernando Corrêa da Costa. Eu não sabia que, por exemplo, que o Fernando Corrêa da Costa é avô da Tereza Cristina, ministra que foi agora há pouco do governo passado, hoje é senadora, né? Hoje é senadora. Ela me deu a entrevista por telefone, eu estava na Rádio Capital FM, trabalhava como repórter da Rádio Capital, ela era alguma coisa lá, ela não era ministra não, mas ela já fazia parte do hall político, né? E aí eu bati um papo com ela por telefone,
E aí só que eu sabia dessa história do parentesco dela com alguém, e ela falou na entrevista, inclusive confirmando que ela é neta de Fernando Corrêa da Costa. A família dela tem uma raiz. Por isso que eu defendo o fator de tornar material, não é, do ponto de vista literário, isso, num contexto, não é, de livro, né, para que a gente pode... Não aqui, porque aqui a gente tem tudo. Se entrar aqui, você tem um bocado de coisa, né? Mas ali, ó, tem um negócio que vai estar folheando, aquele romantismo de estar folheando, né? Ou você acha que eu estou sonhando demais? Não, Paulo, você está coberto de razão. Porque, veja, amigos, todos nós precisamos e dependemos de referências, seja referências consolidadas ou não. E o Paulo tem razão. Quando você tem uma série de biografias que demonstra os personagens que existiram e que existem, podem ajudar e podem contribuir muito. Tem muita gente que gosta muito de biografia. O Paulo falou ultimamente do Fernando Corrêa da Costa. Fernando Corrêa da Costa, para quem não sabe, ele era médico e foi governador do estado em 2 mandatos. Naquela época, não se tinha a reeleição, então só tinha um mandato só. Então ele foi governador do estado, depois do Arnaldo Esteves de Figueiredo, ele entrou como governador do estado, depois ele saiu, e aí volta de novo como governador do estado. Mas ele foi senador, ele foi deputado federal, e era da UDN, o mesmo partido que havia sido, veja o verbo que eu estou usando, que havia sido do Lenine Povos, inclusive do pai do Dante. O doutor Paraná era o vice-líder da UDN em 1947 a 50, da UDN, porque o líder era o Fragelli, que muito mais tarde, já na ditadura, ele vem a ser governador e depois ele foi senador por Mato Grosso do Sul. Então, veja, amigos, essas são referências que todos nós precisamos muito, até para que nós possamos, a partir dessa referência, ter um norte, ter um caminho, ter uma direção. Isso é muito, muito, muito interessante. Não tenho a menor dúvida disso. Então, eu dei uma pesquisadinha rápida, tá vendo? Olha a importância da tecnologia. Quando eu falei do livro, eu não estou detonando, não foi em detrimento da tecnologia, não, né? Eu só queria lembrar o nome da mulher, da esposa de Pixinguinha, Dona Albertina Rocha. Ela morreu, inclusive, no ano que eu nasci, em 50. Ela morreu em 72, né? E eu tenho uma certa desconfiança que não foi... Eu tenho uma certa desconfiança, porque tem uma música que eu acho a música mais linda de todas que eu já escutei na MPB, chamada Rosa, que é do Pixinguinha. E eu tenho cá essa impressão que ela foi composta, embora a letra não seja do Pixinguinha, a melodia é do Pixinguinha. A letra, eu também não lembro o nome do rapaz, que era até então desconhecido, ele escreveu os versos lá e o glorioso Pixinguinha musicou, ficou a coisa mais linda. Se não escutou ainda, escuta. Rosa, linda de viver. E, inclusive tem ela com a Marisa Monte, numa versão mais moderna, mais atualizada. Então, Dona Albertina Rocha, que era paparicada como toda mulher deveria ser pelo seu glorioso marido, né? Receber todas as homenagens em vida. Não adianta depois que morrer ficar lá mandando poesias e coisas, né? Por conta de homenagem póstuma. Tem que ser em vida. Te amo, nunca deixe de dizer que ama, seja parceiro, seja gentil, tolere, porque tem hora que a mulher também está meio que naqueles dias, né? Sabe como é que é? Então você tem que tolerar, tem que calar, fica quieto, escute depois, converse depois, contra-argumente depois. Mas nada de ficar aí, não é, xingando e outros tipos de agressões aí que não são adequadas, que a gente condena. A gente condena mesmo. Tanto que a gente está aqui há 5 anos, há mais de 5 anos, condenando aí a violência contra a mulher.
Pois bem, nós vamos para o intervalo comercial e depois do intervalo comercial a gente vai falar aqui sobre alguns assuntos aqui do município de Cuiabá, tem também coisas da Assembleia Legislativa, tem muita coisa importante para a gente interagir nesta sextona. Um instante só. Pois bem, a gente retoma aqui o nosso programa Opinião desta sexta-feira, dia 4 de julho, não é? A gente vai agora ao GD, que é o Gazeta Digital. Que tal você dar um clique? www.gazetadigital.com.br e se intere de tudo que está acontecendo aqui, ali, acolá, né, em Cuiabá, Mato Grosso, Brasil e mundo. Olha só, por exemplo, o prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, do PL, rebateu críticas de quem diz que ele precisa parar de olhar para trás diante dos primeiros 6 meses de gestão. Insatisfeitos e avaliam que a conduta representa aí uma âncora impedindo que a administração avance. O gestor afirma que não gostaria de, aspas, olhar para trás, mas é impossível ignorar os problemas deixados pela gestão anterior. Ele destaca o rombo de 50 milhões de reais nos empréstimos consignados dos servidores públicos descontados do Olerite e não repassados aos respectivos bancos, dívidas acumuladas com empresas também do transporte coletivo, queda de repasses do ICMS e também o contrato com a CS Mob, responsável pelo estacionamento rotativo aqui de Cuiabá. Aspas para o Abílio: eu não gostaria de olhar para trás de maneira nenhuma, mas quem vai pagar os 50 milhões de reais dos consignados que foram roubados do servidor e não foram pagos aos bancos? Eu olho para trás e falo, não vão olhar para essa dívida? Não vou olhar para essa dívida? Pergunta ele. Deixa os 50 milhões de reais do servidor para trás? Vamos olhar só para frente? Pontuou aí o Abílio em tom de indignação. Clica aí no GD, tem essa matéria sobre o Abílio, falando aí sobre essas críticas, rebatendo essas críticas aí. Uma outra notícia também aí tem no GD, o ex-prefeito de Cuiabá, o Emanuel Pinheiro, do MDB, solicitou à Assembleia Legislativa de Mato Grosso mais 450 dias de licença de suas funções enquanto servidor da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, a LMT. Com o retorno programado previsto anteriormente para o mês passado, o Emanuel só retorna às ocupações de técnico legislativo em setembro do ano que vem. Essa é a terceira vez consecutiva que Pinheiro requer férias ou licença desde que foi reconduzido ao cargo em 6 de janeiro deste ano com um salário de R$12 mil. A portaria publicada nesta sexta-feira, dia 4, assinada pela Secretaria de Gestão de Pessoas, justifica que o político, no caso Emanuel Pinheiro, tem por garantia a licença prêmio referente aos quinquênios
31 de 1 de 1988 a 31 de 1 de 1993, 31 de 1 de 93 a 30 de 1 de 98, 31 de 1 de 98 a 30 de 1 de 2003, 16 de 11 de 2010 a 15 de 11 de 2015 e 16 de 11 de 2015 a 15 de 11 de 2020. Conforme a portaria, o período de usufruto da licença prêmio será de 1º de julho de 2025 a 23 de setembro de 2026. Bem, a medida entra em vigor na data de sua publicação. Dá um clique aí no GD, tem essa matéria aí do glorioso Emanuel Pinheiro. Estou tentando achar aqui o fio da... Mas é um assunto, Lorenberg, desprovido de paixão. Nós não temos paixão por ninguém aqui. Nós temos consciência. E o Lorenberg, principalmente, tem a sua consciência nos seus comentários. Uma coisa é o direito adquirido, né? Outra coisa é a moralidade disso, não é? Eu penso que os simples mortais que estão assistindo ao programa, os simples mortais, maioria da grande massa, do grande público, não tem sequer o direito das próprias férias, as férias de um mês, não é? Porque muitos estão desempregados ou estão na informalidade. Aí alguém que tem esse salário, 12 mil reais, e que tem o direito adquirido da licença prêmio e tudo mais, e que agora, não é, depois que houve o desfecho de sair da vida de mandato, né, ele agora lança a mão desses direitos, não é? E aí agora causa essa indignação porque é alguém que necessariamente não precisaria, salvo se fosse tratar de questão de saúde ou de outras coisas, né? Eu fico meio cheio de dedos para comentar isso porque direito adquirido é direito adquirido, ainda que eu não concorde com ele, né? É o caso disso aí, eu queria que você desse uma opinada sobre isso aí. Paulo, você não deixa de ter razão se nós compararmos essa licença com os outros trabalhadores. O Paulo foi feliz exatamente nesse aspecto. Porém, a gente não pode também perder de vista que o servidor, de uma forma geral, ele tem alguns direitos que a iniciativa privada não concede para o seu funcionário. Isso é muito claro, tanto claro, por exemplo, eu não conheço na legislação trabalhista que um funcionário de uma iniciativa privada, de uma empresa privada, conceda ao seu funcionário, hoje chama de colaborador, eu não gosto muito dessa palavra não, é funcionário mesmo, trabalhador da empresa mesmo, tenha o direito, por exemplo, de uma licença especial. O empresário não concede isso, até porque não existe isso na legislação, até onde eu sei. Posso estar completamente errado. Agora, no serviço público, sim, existe. Mas aí tem uma outra questão que é preciso a gente acrescentar aí. O Emanuel Pinheiro, antes de ser prefeito por 2 mandatos, ele era deputado estadual. Portanto, não exercia o cargo dele como técnico, como servidor da Assembleia Legislativa. Ele tem esse direito também, é um direito que ele tem. Ele é servidor da Assembleia Legislativa de carreira, mas estava exercendo o mandato de deputado estadual. Antes de terminar o mandato de deputado estadual, que ele foi eleito em 2016, pela primeira vez como prefeito da cidade, ele vem para a Prefeitura de Cuiabá antes de terminar o seu mandato como deputado estadual. E passou durante 8 anos como prefeito, portanto, longe da sua função como técnico na Assembleia Legislativa. Percebe, amigos, que isso tudo a gente tem que colocar sobre a mesa para melhor analisar tudo isso. A gente não pode perder de vista aquilo que eu falava um pouco antes, de que existem determinados direitos que o trabalhador
público tem que o trabalhador da iniciativa privada, o CLTista, não tem. E isso é um deles. Isso é claramente um deles. Portanto, agora, quando ele estava sem mandato, não era mais deputado estadual e não era mais prefeito, ele teria que assumir, de fato, a sua função como técnico na Assembleia Legislativa. E, ao invés disso, ele simplesmente tem nas suas mãos, ele é advogado, ele é constitucionalista e um advogado muito bom, para quem não sabe, ele simplesmente exerce o direito que ele tem de servidor e requer uma licença até setembro do ano que vem. É um direito que ele tem. A gente não pode questionar isso, não pode nem sequer recorrer. Mas, no fundo, meu amigo Paulo, não é justo. Porque quanto tempo ele está fora da sua real função dentro da Assembleia Legislativa? Eu não sei se eu não usaria a palavra a frase não é justo, porque é lei, é direito adquirido, está lá, ganhou. Então eu vou ficar aqui, secando gelo com toalha quente, não vai adiantar nada. Agora, eu posso discordar da moralidade disso, né? Especialmente quando eu faço comparação direta com a grande massa que está lá. O neguinho está ralando. Quisera eu poder chegar, Dorileu, bicho, dá uns 4 meses aí que eu não estou afim de aguentar Lorenberg, nem esse povo lá do... Paulo, é lógico que eu estou exagerando porque que não é o mesmo regime que tem o poder público, tampouco que diz lá a lei que rege os parlamentares. Agora, eu faço comparação direta e questiono a moralidade por conta disso, né? Por mais que seja direito adquirido, que ele fica um tempão lá e tal. Mas o cara não precisa, né? Mas enfim, aí eu vou entrar no juridiquês e eu não quero... Porque daqui a pouquinho a própria lei vai me deixar emparedado, porque eu vou ficar sem saída, porque adquiriu, é lei, tem direito e pronto, cumpra-se. Tanto que qualquer juiz aí daria esse entendimento aí. Eu tenho uma outra notícia, olha só, o Boca, vê aí, tem um vídeo aqui, meu amigo Oliveira Júnior, que depois aí de 11 anos, lembra do VLT? Então, depois de 11 anos e um rombo aí de R$1 bilhão por baixo, hein? Por baixo, 1 bilhão por baixo. Os últimos vagões do malfadado VLT deixaram Várzea Grande com destino à Bahia, meu rei. Vamos conferir aí na matéria do meu amigo flamenguista Oliveira Júnior. Os últimos 4 vagões do VLT que estavam desde 2014 aqui nos fundos do aeroporto, no terminal, onde seria a oficina dos veículos leves sobre trilhos, deixaram o aeroporto de Várzea Grande na manhã desta sexta-feira. São 4 vagões, um em cada carreta. Daqui serão transportados para o interior de São Paulo, onde vão passar por uma manutenção e depois entregues ao governo da Bahia, na capital Salvador, onde devem ser colocados em operação. Nós tivemos esta manhã aqui e você acompanha com as imagens exclusivas do cinegrafista Jean Gess, os últimos vagões. Um projeto milionário que não saiu do papel e fruto de investigações que culminaram com a descoberta de desvio de recursos públicos. Ninguém foi preso, o VLT foi vendido para o governo da Bahia, o projeto abortado e vai ser substituído pelo BRT. Veja só as carretas que estão transportando. Eles estavam durante todo esse período recebendo uma manutenção pelo consórcio VLT, estão intactos pelo menos por dentro, como você vê nas imagens, mas devem receber trabalho de manutenção antes de seguirem para a Bahia, onde futuramente vão funcionar, vão servir os usuários do transporte coletivo da capital baiana. É mais um vestígio, né? Um sinal dos tempos aí, daquele passado não muito distante, mas do qual nós não temos saudade, né?
Eu fico só meio que no vácuo, assim, porque Paulo Coelho, cidadão mato-grossense, cidadão cuiabano, que amo Cuiabá e amo Várzea Grande, eu tinha a expectativa de ver o VLT aqui, circulando nas duas cidades, né? Foi alguma coisa que venderam, eu sonhei com isso, seria tão bom, porque eu sei de cidades aí, de localidades onde há o VLT, tanto aqui no Brasil como fora também, né? Mas aí ficou pelo meio do caminho, dada a corrupção, dada a falta da vontade política, e aí que os vagões se foram e agora esperemos aí pelo BRT e tomara que não vire uma outra novela aí. Parece que está andando, né? Parece que já tem datas aí para, enfim, conclusão e tudo. Mas o fato, Lorenberg, é que o VLT foi um rio que passou em nossa vida. Em nossa vida. É verdade, Paulo. Olha, amigos, tem situação que, infelizmente, que foge do controle do conjunto da sociedade civil. Mas a sociedade civil também tem uma culpa e tem uma parcela de culpa em tudo isso. Tem uma parcela de culpa. Sabe por que tem a parcela de culpa? Veja, vou dar um exemplo bem basilar para o amigo entender do que eu estou querendo dizer. Se faltou energia na sua rua, na minha rua, eu sento no sofá e espero que o meu vizinho ligue para a empresa, para que a empresa possa fazer o reparo. O meu vizinho, como bom vizinho que é, ele espera o outro vizinho. E assim vai, esperando o outro. Ou esperar você, né? Um fica esperando pelo outro. Ou espera que eu faça. Percebe, amigos? Voltando para a questão do VLT, eu dou esse exemplo para um amigo entender. Veja, é dinheiro que nós pagamos. Por que nós pagamos? O Estado de Mato Grosso contraiu um empréstimo no valor de R$1.477 milhões. Ok? Vou repetir o valor, para eu também não esquecer. R$1.477 milhões. Naquela época. Isso. Dos quais foram gastos 1,67 bilhão. Inclusive na compra desses vagões. E aí cabe um pequeno registro. Ora, quando você está construindo uma casa, você deixa os móveis depois da casa pronta. Nós fizemos aqui ao contrário. Antes de começar a construir a casa, compramos os móveis. Já começou tudo errado. Por quê, amigos? Porque não foi feito nada de planejamento, não se tinha planejamento. O amigo deve lembrar, e tomara que lembre mesmo, daquelas 5 pessoas que foram a Portugal, e mais precisamente na cidade do Porto, para observar o VLT na cidade do Porto. Que, aliás, eu já andei muito no VLT na cidade do Porto. Então, eles foram lá. Foi o governador do estado, o Maluf, que era deputado estadual na época, o Éder Moraes, né, que hoje não está mais no serviço público, né, e teve mais 2. O Riva, que não é. Não sei se foi o e Sérgio... o presidente, o Sérgio Ricardo. O Sérgio Ricardo. 5 pessoas estiveram na cidade do Porto, muito mais para fazer turismo, porque nenhum deles tem conhecimento sobre a questão de transporte. São engenheiros, nenhum deles é engenheiro, portanto, estava lá para fazer turismo e gastou dinheiro público para fazer turismo. E a sociedade parada, olhando tudo aquilo. Eu, particularmente, gostaria muito de ter um VLT em Cuiabá. Sabe por quê, amigos? O VLT é um modal atualíssimo. E o BRT é do século XIX. Veja, é como se nós trocássemos. Se nós estamos aqui no século XXI, nós voltássemos ao passado e, ao chegar ao século XIX,
nós vamos ter o modal chamado BRT. Todas as grandes cidades do mundo que tinha e ainda tem o modal BRT estão desfazendo dela. Uma delas é exatamente Salvador. Está trocando o BRT pelo VLT, usando os 40 vagões que nós anteriormente compramos. Mais uma vez, a sociedade perde. E ainda vão comprar vagões que estavam parados aí, né? Todos enferrujados e tudo mais. Não que não estejam, possam ser restaurados e tudo, que não estejam em bom estado, mas que não são novinhos, saíram da fábrica. Mas comprou, achou alguém para comprar, né? Agora, ressarcir todo 1 bilhão e 60 milhões que o Lorenberg falou aí, que eu quero ver. Vou em intervalo comercial e a gente volta já já. Ok, a gente retoma aqui o nosso programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Muito obrigado e um beijo no seu coração. Você viu? Até rimou. Olha, eu quero falar em rimar e beijo no coração. Eu encontrei com dona Idalina. Um amor de pessoa, ela vende salgadinhos, assim, vende essas coisas assim Encontrei com ela lá aqui no Centro Político Administrativo. Isso foi ontem. E aí, hoje encontrei com ela de novo, só que hoje ela não estava vendendo, ela estava na correria e acho que é no correio, alguma coisa que assim, ela falou assim, aí que ela me falou, que ela falou assim, Paulo, manda um beijo para mim e para minha nora, cujo nome, Marilza. Então, a vocês aí, porque ela disse que assiste o programa sempre, né? Está lá na casa dela assistindo a gente, gosta muito. Obrigado, de verdade, um beijo no coração das duas aí, da família inteira que acompanham ao programa Opinião aqui na sua TV Pantanal, canal 22. Tem um vídeo também aí, que eu vou pedir para o Boca colocar aí no ponto, que é uma deputada que está uma suplente que está na condição de deputada estadual aqui no estado de Mato Grosso, a Graciele Marques, ela é suplente do PT. Ela está apresentando um projeto de lei que protege direito ao afastamento funcional para servidoras vítimas de violência em Mato Grosso. Na verdade, não é o vídeo dela, não é a matéria completa, né? É só a sonora da deputada defendendo o projeto dela. Por favor, Boca. Nós temos hoje uma previsão legal, né, já aí com a Lei Maria da Penha, com todos os amparos existentes, para que as servidoras CLTistas, né, ou seja, aquelas que têm carteira assinada, possam ter o afastamento do seu trabalho quando elas têm medida protetiva. Porque, pela lógica, o agressor sabe onde encontrá-la e, ao colocá-la em risco no seu posto de trabalho, ela coloca em risco também as outras pessoas que estão naquele posto. As servidoras públicas não têm isso expresso na lei. Então, uma das leis que nós estamos apresentando hoje é para que se crie essa previsão legal para que essas servidoras, tendo medida protetiva, possam ter o afastamento do trabalho pelo tempo de duração da medida protetiva. Esse é um dos projetos. Mas para trabalho home, como ficaria o exercício da função? Ela precisa do afastamento, né? Aí a gente não tem como intervir totalmente na forma como isso vai ser feito, isso pode ser dialogado, mas a princípio a gente está pedindo o afastamento do trabalho, né? Do posto, para que ela possa resguardar a sua vida e não tenha que, enquanto luta pela sua vida, lidar com a burocracia do Estado, né? Da unidade em que ela trabalha. Isso não é um caso isolado, por exemplo, hoje as mulheres vítimas de feminicídio, muitas vezes elas morrem dentro dos seus próprios lares. O ambiente de trabalho seria um ambiente inseguro para essas mulheres? Será que isso ajudaria a resolver o problema ou não? Com toda certeza, o ambiente de trabalho, a boa parte deles não tem essa segurança. Vou te dar o meu exemplo, eu sou professora. Qualquer escola que eu vá hoje no Mato Grosso, escola pública, ela não tem o aparato para fazer o filtro ali, digamos assim, a triagem, se alguém entra armado, se alguém... Lamentavelmente, essa é uma verdade. Nós tivemos, inclusive, não faz muito tempo, uma polêmica se nós deveríamos ter detector de metais na entrada das escolas. Então, estou usando o exemplo da minha profissão, mas uma série de instituições que qualquer um de vocês
vocês pensarem, vocês vão identificar que não há uma segurança da entrada de pessoas, um controle da entrada de pessoas nesses ambientes. Então é bem delicado mesmo, né? Acho que é importante, inclusive, o debate para que as instituições se manifestem e digam, por exemplo, eu preciso de critérios diferentes para o afastamento dessa servidora. Então esse debate é importante. Tá aí a defesa da deputada que ela é suplente deputada, mas está fazendo um trabalho notadamente bem proativo, especialmente nessa questão da educação, não é? Eu vi outro dia ela participando de uma audiência pública sobre a Unemate, e agora com esse projeto aí, Lorenberg, que ela, no entendimento dela, esse afastamento do ambiente de trabalho melhoraria, não é? Teve até uma pergunta uma intervenção da Luciana Gavilha nesta entrevista aí, não é? Se adiantaria, né? Enfim, se seria o caso. Ela está taxativa e defende realmente o projeto dela, que ela não teria, e citou até a própria situação dela, né? Que é professora e tal, e que não tem cabeça pelo que eu entendi, né? Para continuar trabalhando, já que existe uma turbulência lá no seio familiar. Eu passo para o professor Lorenberg comentar, eu vou dar um pitaco ainda que superficial. Por quê? Porque ele não lia a lei, no projeto de lei, ipsis literis, para dizer, mas pelo que ela disse aí, e pelo que nós noticiamos todos os dias, infelizmente, aqui, essas informações que nos envergonham, né, que é a agressão à mulher, que é o que são os feminicídios e tudo mais. Eu tenho cá comigo a impressão, e não é líquido e certo, ou seja, não estou afirmando, eu tenho a impressão que o trabalho, ele, de alguma forma, ajudaria, inclusive, àquela coisa da terapia ocupacional. Você está longe do agressor, você está se sentindo útil, está se mostrando útil. É evidente que o psicológico fica abalado, mas muita gente encontra no trabalho a recuperação, a superação. Eu quero muito ouvir aqui o glorioso Lorenberg. Paulo e amigo telespectador, o alerta, a observação que o Paulo faz sentido. E faz muito sentido. Porque uma pessoa angustiada, preocupada, com uma série de problemas oriundas da violência, e sobretudo violência doméstica ou violência contra a mulher, se ela ficar dentro de casa, as coisas podem ficar muito piores. Mas aí tem um outro lado, a questão da lei. Veja, esse é o tipo de lei que é muito mais educativa do que punitiva. Veja, se uma pessoa está trabalhando numa repartição pública ou numa empresa particular, num banco, por exemplo, vamos imaginar num banco, por exemplo, a pessoa trabalha no banco, a mulher, e ela sofreu violência doméstica, aquele percurso, ainda que ela venha fazê-lo de carro, aquele percurso é um tormento para ela. Por que é um tormento? Porque, embora o seu marido, ou o seu ex-marido, o seu namorado, o seu ex-namorado, a pessoa que a violenta, que pratica violência contra ela, pode estar a qualquer momento nesse percurso. Ok, amigos? E num local de trabalho que é de conhecimento da mulher, pode ser ruim. Eu me lembro muitíssimo bem, amigos, que na primeira segunda-feira deste ano, veja, vou repetir, a primeira segunda-feira deste ano, portanto, lá no início de janeiro, um ex-companheiro invadiu o salão de beleza de uma moça para encontrar a moça. A sorte da moça foi que ela não estava no salão de beleza e não tinha ninguém no salão de beleza. Ele arrebentou tudo, ela chamou, ela tinha o botão do pânico, viu, Paulo? Só para a gente perceber que a lei tem um sentido extraordinário. Porque veja essa mulher, se essa mulher está no local de trabalho dela, que é conhecido do ex-companheiro,
veja o percurso que ela faz, o local de trabalho dela, tudo é conhecido pelo ex-companheiro. É familiarizado, o ex-companheiro é familiarizado com tudo aquilo. Portanto, em qualquer momento ela corre o risco, como essa senhora poderia estar exatamente naquele momento sob a mira de uma arma do seu ex-companheiro, embora ele estando com a medida protetiva. Percebe, amigos, como a lei faz sentido e a lei vem a calhar? É necessário que a Assembleia Legislativa tenha o acolhimento devido da lei e faça as emendas que poderiam vir para ajudar, ou para aprimorar, ou para melhorar esse mesmo projeto. Só que assim, eu concordo com você, só que assim, eu fico também vendo o outro lado da coisa. Porque nós tínhamos aqui tem um caso, eu não vou dar muitos detalhes, porque é um caso que nos deixou muito consternado, num passado aí, alguns anos, 4 anos, 5, não sei quanto tempo faz, um colega de profissão, meu, né, ele, numa cidade aqui do interior, ele, acho que foi também num salão de beleza, ele entrou, lá, teve uma discussão depois, não sei se foi no local propriamente, sei que ele atirou, foi num estabelecimento comercial, não sei se foi um salão de beleza, foi em restaurante, alguma coisa assim. Atirou nela e depois tentou tirar a própria vida. Tentou não, tirou a própria vida. Ele atirou na moça com o intuito de matá-la e depois tirou a própria vida. Depois ele se matou. E ela depois sobreviveu, ela foi socorrida e tal. Tem as questões passionais que elas são imprevisíveis. Você falou certo, o cara sabia onde que a menina estava e tal, foi lá e... Oi? Tá. Aí eu quero puxar para um outro lado. A questão do trabalho, existem as leis, existe a medida protetiva, botão do pânico, por exemplo. Porque se a gente for fazer, ir ao pé da letra tudo que diz o medo, vão virar subcidadãos. Elas vão virar subcidadãs. Vão ficar fugindo, porque ela vai ficar em casa, o cara sabe onde ela mora. Ela vai estudar, o cara sabe onde é a faculdade dela. Ela vai trabalhar, e no trabalho propriamente, além de dar um impulso para a recuperação dela, o restabelecimento psicológico dela, tem o lado financeiro também, que, aliás, é o contraponto de um dos argumentos aí da violência, que é a violência patrimonial. Porque muitas vezes ela não tem o respaldo do marido e não tem uma profissão, não tem o que. Agora, se ela tem condição de trabalhar, é mais um motivo para que ela possa ter uma forma de garantir o seu sustento. Trabalhar, morar sozinha, morar com os filhos, sei lá, pagar aluguel, comprar uma casa, comprar uma moto, enfim. Isso, independência financeira. Eu já vejo o trabalho nesse sentido, além de terapêutico, eu vejo também como uma solução para se desvencilhar desse tipo de violência, a violência patrimonial, né? Então tem mais esse detalhe também aí. Você vê como é que o negócio não é simples assim. Né? Mas Paulo, para uma mulher que não tem uma atividade profissional, essa lei não a acolhe, não a ampara. A lei, o projeto de lei, melhor dizendo, lei não, projeto de lei apresentada pela deputada está contemplando as pessoas que têm um trabalho, que têm uma profissão, que têm uma atividade, que é funcionária ou que tem o seu próprio negócio. Aí vem a lei. Mas tem um ponto, Paulo, quando você estava falando, me veio à cabeça. Se é uma servidora pública, ao ser licenciada, amparada pela lei, e ela disse muito bem, eu não li o projeto. Se esse projeto for aprovado, a licença corresponde ao período da medida preventiva. Protetiva. Protetiva. Vamos imaginar que essa medida tenha 6 meses. Ela vai ter direito a 6 meses de licença. Se é no serviço público, é mais fácil ela continuar recebendo esse salário durante todos os 6 meses. Mas e numa empresa particular, amigos?
talvez aí que está o grande detalhe. A empresa particular vai aceitar de bom grado essa licença remunerada, porque é bom também perceber isso. A lei não é para uma licença não remunerada, é para uma licença remunerada. E aí você não pode perder de vista que existem dois aspectos. Aquele servidor da iniciativa privada e da iniciativa pública, que são completamente diferentes. A iniciativa pública pode simplesmente bancar aquela servidora e a empresa particular. Vamos imaginar, hipoteticamente, que alguém seja dono de um salão de beleza e entre os seus funcionários esteja exatamente alguém que desempenha a sua atividade nesse salão. E todos nós sabemos que um ponto comercial pequeno, a falta de um funcionário pode trazer prejuízo para esse dono desse salão. Então, tudo isso, amigos, é preciso que nós atentamos para observar direito e a Assembleia Legislativa deva ler o projeto. Eu estou falando ler o projeto porque muitos projetos são aprovados no parlamento que ninguém leu, inclusive. Bom, enfim, tomara que haja discussão sobre o projeto, sendo constitucional, que ele tem esse fator também, né? Que ele avance aí, se for para melhorar, que bom que temos aí mais uma propositura em curso. A opinião vai ficando por aqui. Eu estou tentando, na próxima semana, segunda-feira, terça, não sei, trazer algum conselheiro do Tribunal de Contas, que antigamente chamava-se ministro, né? Para que a gente possa falar sobre a telemedicina, porque é um caminho que muita gente não se atentou ainda, que dá uma enxugada aí nas demandas que existem na área da saúde. Então, eu vou tentar convidar e segunda-feira, quem sabe, a gente vai estar conversando aqui com o Sérgio Ricardo, o Maluf, enfim, alguma para a gente poder trocar uma ideia a respeito disso e de outros assuntos mais lá do Tribunal de Contas. Até segunda, então, não é? Até segunda-feira. Olha, até segunda, fica bem, fica com Deus também. Até segunda-feira, se cuida. Até lá.